Livro 4. A história de Kurt von Suberman. Capítulo 1. Corriam turbulentas as águas e me arrastavam sem que eu pudesse evitá-lo. Perto, envolta em um estrondo de ruído e espuma, a cascata absorvia torrentes de água, como uma titânica garganta sedenta. Aproximava-me do abismo que rugia, via a margem, tratava de nadar inutilmente, mas a água me arrastava. No final, caía de cabeça na torrente. Era o fim. Estatelar-me-ia no fundo, contra afiadas rochas. Devia abrir os olhos. Fazendo um esforço supremo, abri os olhos, que foram instantaneamente feridos por um resplendor terrível. Piscava, tentando acostumar a vista ao sol, enquanto compreendia que me encontrava em uma habitação desconhecida. Olhava hipnotizado para a janela ornada de cortinados brancos, enquanto pouco a pouco se dissipavam as brumas em que estava envolta a minha consciência. A primeira coisa que me dei conta era a dor de cabeça, mais uma espécie de pressão sobre o couro cabeludo e a frente. Tentei levar as mãos à cabeça e uma nova dor me ativou o sistema nervoso. Quase não podia mover os braços, que estavam ambos enfaixados até o cotovelo. O esquerdo era mais afetado e sensível que o direito, pois um pequeno movimento parecia um suplício. O direito, igualmente dolorido, aparentava estar em melhores condições. Com ele, comprovei que havia uma bandagem que me cobria todo o crânio até a testa. O movimento foi muito penoso, realizado por reflexo ao recobrar a consciência. Não obstante sua fugacidade, resultou suficiente para alertar a pessoa que se achava sentada à direita da cama, em um ângulo tal que me impediu perceber sua presença de início. Era um homem enorme, de olhar agudo e voz estrondosa, que se aproximava de mim com um gesto preocupado e vociferando. Mais velho, de que, como recordava, desde aquela noite da minha infância, não havia mudado muito. Era, sem dúvidas, tio Kurt. Seu semblante se mostrava abatido e sua voz pesarosa, dizendo incoerências. Meu único sobrinho e quase te matei. Derramei meu próprio sangue. Uma maldição caiu sobre mim. Oh, Deus, meu fim está perto. Por que acrescenta esta desgraça aos meus sofrimentos? Você ficará bem, Arturo, meu filho, continuava tio Kurt com voz dolorida. Se recuperará. O Ampés de Palácios te examinou e assegura que logo melhorarás. Como você poderá me perdoar, criatura? Seguia tio Kurt gaguejando suas queixas e desculpas, enquanto mantinha cravado em mim seu potente olhar azul. Envolto em um torpor crescente, fazendo esforço para coordenar as ideias, reconheci naquele rosto crispado do meu interlocutor as feições conhecidas de minha mãe. Como tonto, o olhava fixamente, buscando algo para dizer, quando claramente escutei o som de um grunhido canino. Chegou aos meus ouvidos vindo de fora da casa e tive a oportunidade de conseguir que as recordações se agrupassem em minha mente. A última que vi e senti, quando explorava a vivenda de tio Kurt, se fez presente como uma avalanche arrasadora. O que eram? Balbuciei, tentando conter o terror que me sacudia todo o corpo. No rosto de tio Kurt se pintou uma interrogação. Como? Perguntou desconcertado. As
As feras, disse fazendo um esforço, pois sentia a língua inchada e dormente. Ah, os cães, deu-se conta tio Kurt. São cachorros do Tibete, animais muito peculiares, autênticos cães. Talvez uma espécie que mereça esse nome. São animais extraordinários, capazes de receber um adestramento semi-humano. Involuntariamente abriu os olhos horrorizado e tio Kurt, ao notar, se desculpou aflito. O que aconteceu com você foi um acidente. Um incompreensível acidente do qual somente eu sou culpado. Os cães te atacaram porque eu ordenei. Ó Deus, só eu sou responsável do maior crime. Derramei meu próprio sangue. Começou tio Kurt a repetir as incoerências anteriores, enquanto eu ia caindo suavemente na inconsciência. Os olhos se me fechavam, escutando a quem eu viera visitar com tanta ilusão, transformado em personagem de uma tragédia grega, e por minha imprudência e imprevisão. Logo eu também me senti culpado e o coração me apertou. Tentei dizer alguma desculpa, mas a salvadora penumbra eclipsou minha mente, sumindo-me num sono profundo. Tratarei de abreviar os detalhes de minha infortunada intromissão na vida de tio Kurt. Será uma concessão em favor de outros dados que desejo pôr à disposição do leito para melhor interpretação dessa estranha história. Pois se alguém pensa que tudo quanto me havia passado até ali era mais que suficiente para cobrir uma cota dos fatos misteriosos, lhe direi que está equivocado. A esta aventura faltam partes importantes. Diria que recém-iniciava, e se as casualidades notáveis me haviam perseguido até então, o que viria depois não deixava por menos. Porque tio Kurt tinha uma história para contar. Uma história tão estranha e insólita que, considerada em si mesma, tornava-se inacreditável. Mas que eu devia tomar com bastante respeito, já que essa história era parte de minha própria história. Mas não nos adiantemos. O dia em que abri os olhos e vi pela segunda vez em minha vida tio Kurt era o seguinte à noite da minha desafortunada incursão pela propriedade. Havia umas 15 horas que permaneci inconsciente ante o desespero do tio Kurt, que temia ter me deixado alguma lesão cerebral grave. O golpe acertado com a culatra de uma pistola Luger havia sido contundente e, segundo tio Kurt, devia agradecer a salvação, à anormal dureza de minha cabeça ou a um milagre. Por que dessa segurança? Porque ele havia me golpeado com muita força, segundo suas palavras, suficiente para matar o intruso. Esta violência se devia a que tio Kurt esperava um atentado, um ataque de um momento para o outro. Tinha motivos para crer nisso, como se verá, e o azar, ou outra causa, quiseram que eu tivesse a malograda ideia de fazer uma visita noturna muito suspeita. Num primeiro momento, depois de certificar-se que não havia mais intrusos, tio Kurt me arrastou até a casa e se entregou à tarefa de revistar meus bolsos em uma busca de armas e elementos de identificação. Com a surpresa que é de se supor, achou a cruz de ferro, sua condecoração, a carta de minha mãe e os documentos e cartões que provavam devidamente minha identidade. Segundo o tio Kurt, teria se suicidado ali mesmo se não fosse o fato de que, inexplicavelmente, eu ainda respirava. Sua primeira reação foi buscar ajuda, mas, consciente da irregularidade da situação, decidiu ser sumamente cauto, a fim de evitar a intervenção policial. Por esse mesmo motivo, seria inconveniente recorrer a um médico desconhecido
que poderia pô-lo em apertos. Devo dizer que o tio Kurt não havia se casado e que vivia só na casa, assistido por um matrimônio de velhos e fiéis índios que habitavam uma pequena casa contígua. À parte deles, nunca moravam ali menos de 10 peões, para atender as vinhas e a pequena fábrica de doces e compotas. Mas estes ocupavam um barracão separado de 30 metros da casa e não eram de confiança. Ao velho mordomo, de nome José Tolaba, chamou o tio Kurt desesperado, golpeando a janela de sua casa. Pepe, Pepe. Sim, Dom Serino, respondeu o velho com presteza. Venha logo, Pepe, aconteceu uma desgraça, gritou o tio Kurt. Ainda que só tivesse chamado ao velho, 5 minutos depois apareceram Pepe e sua mulher, pois, pelo tom do chamado, supuseram que algo grave se passava. A velha Joana se benzia constantemente enquanto o tio Kurt e Pepe transportavam meu corpo exânime até um sofá da sala de estar, já que os dormitórios se encontravam no piso superior, escada acima. Perdi um pouco de sangue por causa de um profundo talho na altura do ocipício, mas o mais impressionante era, sem dúvida, a forma em que os cachorros me destroçaram os antebraços. Tio Kurt deixou os velhos para que lavassem as feridas e me cuidassem, e partiu em busca do Ampage Palácios. Tirou da garagem um reluzente Jeep Toyota, adquirido dos tempos da prata doce, e partiu velozmente, notando ao sair a presença do Ford a poucos metros do portão. A hora era intempestiva para buscar a qualquer médico, mas não para o Ampage Palácios. Esta personagem, que não é de ficção, mas merecia selo, é um médico índio mundialmente famoso por seu domínio de quinesioterapia. Já velho nesses anos, ainda atende em seu humilde consultório, sem ser molestado por ninguém, pois seu prestígio é tão grande como a fortuna que alcançou, graças às dádivas que generosos como abastados pacientes fizeram depositando em suas mãos. O Ampage Palácios tem feito caminhar a homens e mulheres paralisados por anos, mover pescoços tesos como um obelisco e endireitando tantas colunas vertebrais desenganadas por traumatologistas de todo o mundo que ficaria difícil de acreditar se não existissem para prová-lo os laudos médicos. Estes laudos são uma segunda fonte turística para Santa Maria, pois ali diagnósticos e pessoas de todo o mundo chegam até Ampage Palácios em busca de uma esperança. Ricos e pobres, leigos e médicos, nobres e plebeus, todos assinam em seus livros para testemunhar a sabedoria do Ampage. Aqui não há magia nem feitiçaria, mas pura e simplesmente sabedoria antiga, que dinastias de Ampage diaguitas têm conservado e transmitido de pais para filhos. Hoje, os filhos de Ampage Palácios são médicos, graduados na Universidade de Salta e especializados em traumatologia. Seguem assim a tradição familiar e praticam com êxito um conhecimento 1000 vezes mais antigo que a ciência materialista do Ocidente. Acompanhado do Ampage Palácios, voltou tio Kurt meia hora mais tarde. Este, que é um velho corpulento de grossos bigodes brancos e mãos tão grandes como um sapato, se entregou a revisar minha cabeça e braços. A cabeça não está podre, afirmou Ampage 10 minutos depois, mas terá de esperar umas horas para saber se não tem lesão no cérebro. O braço esquerdo está podre, tem que pôr gesso. O direito tem o osso bom, mas a carne está muito lastimável. Olha, Serino, continuou Ampage, não creio que seja grave, mas tem que costurar a cabeça e o braço e dar anti-inflamatório e antibiótico. É muito para mim, que só conserto ossos. Mandar-te-ei um assistente que está de plantão. É doutor e te atenderá melhor.
Uma hora depois chegava o Dr. Palácios resmungando, pois devia viajar a Salta às 5 horas e o haviam acordado à 1. Entregou-se em cheio à sua tarefa, administrando várias injeções, dando pontos nas feridas do braço direito e esquerdo e engessando o esquerdo. O talho da cabeça ele fechou, depois de desinfetar a área com os ganchinhos de plástico. Garante que os cães não estão raivosos? Perguntou com desconfiança o filho do Ampege. Posso garantir, afirmou Kurt horrorizado. Morderam porque eu ordenei. São animais muito domesticados e obedecem cegamente. E me obedecem cegamente. Jamais atacariam a ninguém por si mesmos. Meneava a cabeça o doutor enquanto murmurava algo sobre as dúvidas que abrigava sobre a mansidão dos cães do Tibete. 3 horas depois, se ia o doutor Palácios e tio Kurt. Depois de pegar as chaves que tirou do paletó, entrou no carro e o estacionou na vivenda, em sua garagem. No segundo dia, tentei levantar-me, pois me vi num momento em que não havia ninguém no quarto. Senti então uma terrível fraqueza e um enjoo tal que quase caí no chão. Fiquei sentado na beira da cama, contemplando, com curiosidade, o lugar em que me achava. Era um quarto sobriamente mobiliado, com jogo de dormitório de nogueira talhada e cama com mosquiteiro de teto. Quem estava no primeiro piso, deduzi pelo teto, com grossas vigas que o suportavam. Nesse momento entrou a velha Joana e se espantou ao ver-me sentado. Ai, senhorzinho, disse a velha, como faz essas coisas? Tem que fazer repouso? Assim ordenou o doutor. Empurrava-me firmemente pelos ombros para forçar-me a deitar, enquanto eu a deixava fazer assombrado pela atitude da desconhecida. Fiquei quieto e atônito novamente, enquanto a velha não parava de protestar. Senhorzinho, mexeu o braço engessado, isso não é bom, ele vai se irritar. E o senhor? Perguntei timidamente. Dom Serino? Virá em seguida, respondeu a velha. Vou avisar que o senhor já está se recobrando. Foi até a porta à minha direita. A outra dava para um banheiro, segundo vi depois. Mas antes de sair se virou e disse, fique quieto, senhorzinho, que logo lhe trarei um caldo e uma torta de nozes. Sorriu. Verá como logo recupera as forças. Conforme passaram os dias, fui me recuperando. 15 dias depois, já descia à sala de jantar e passeava pelo parque contíguo à casa. Outros 15 dias e me tiraram o gesso. E perto dos 35 dias de ter chegado a Santa Maria, pude partir para Tafí del Valle em assombrosas circunstâncias que logo narrarei. No começo, escrevi várias vezes a meus pais, metindo uma suposta investigação arqueológica em Púcara de Loma. Rica, para tranquilizá-los de minha prolongada ausência. Também falei por telefone com o Dr. Cortês a fim de solicitar uma extensão de 15 dias a minhas férias, que expiravam nesses dias, mas somente cedeu quando lhe informei que havia sofrido um acidente. As coisas estavam difíceis, pois ainda não havia começado a averiguar o paradeiro do filho de Belicena Vilca, e já se acabavam minhas férias. Porém, ao partir de Santa Maria, a moral era alta e tinha mais fé do que nunca. A isso haviam contribuído as prolongadas conferências que tive com meu extraordinário parente. Mas regressemos àqueles dias de convalescência, quando tio Kurt iniciou o relato de sua fantástica vida. Até aqui o estudo de hoje. Na próxima oportunidade estaremos estudando o capítulo 2 do livro 4. Uma boa noite a todos e um bom descanso.